Repetindo, aprendendo com a fé de uma mulher. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é servido. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Bom, esse é um texto maravilhoso. Nós sabemos que Maria estava na festa, era um casamento. As festas, principalmente a de casamento, demorava dias, não era apenas como costuma ser hoje, demoravam dias. E o vinho representava a alegria de alguma forma. Bom, é interessante que haverá uma situação meio que constrangedora. E qual é? O vinho vai acabar. A festa corre o risco de ser, de certa maneira, encerrada. E é possível que os noivos fiquem constrangidos diante do que está para acontecer. Não sei se eles não prestaram atenção devida ou foram surpreendidos pela euforia daqueles convidados que estavam ali. Nós não sabemos qual a causa desse vinho encerrar antes mesmo que do tempo previsto. Pode ser que o casal não tenha feito os cálculos corretamente. Pode ser que os convidados estavam mais animados do que o comum. Bom, a causa nós não sabemos. Aliás, na vida, nem sempre nós temos conhecimento das causas de tudo o que acontece. Às vezes nós queremos responder. Como uma vez chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quem pecou, esse ou seus pais? É bem comum fazermos perguntas para Jesus, pois geralmente essas perguntas elas trazem algumas certezas que existem dentro de nós que nem sempre correspondem com a verdade
da vida ou as verdades estabelecidas por Deus. Muitas vezes temos convicções a respeito de Deus e a respeito de Cristo, a respeito da Bíblia, que são convicções que estão mais associadas àquilo que nós decidimos acreditar do que aquilo que realmente nos foi revelado. Vejam bem, o vinho está acabando, Maria foi convidada, Jesus foi convidado, os discípulos também. E feliz aquela mulher por ter convidado Jesus para a sua festa. Bem-aventurada aquele homem que convidou Jesus para a sua festa. Feliz a família que convida Jesus para a festa. É bem verdade que muitas vezes nós só convidamos Cristo para os momentos de luto. É bem comum nos aproximarmos do Senhor apenas quando estamos em momentos difíceis da vida. Jesus não censura, Jesus não rejeita as pessoas que chegam até Ele por causa das suas dores. São muitas as pessoas que convidam Jesus no momento da dor, no momento da tristeza. Mas vejam, o primeiro milagre de Jesus vai acontecer em uma família ou em um casal que está iniciando a sua vida. Um casal que convidou Jesus para a sua festa, para se alegrarem, para que ele pudesse festejar. O primeiro milagre de Jesus vai surgir em um contexto de um convite, não para a tristeza, de um convite não de socorro, mas um convite de alegria. Como é feliz aquele que se alegra com Cristo. Como é feliz aquele que permite Jesus entrar em sua casa para se alegrar, não apenas para chorar. Como é feliz aquele que consegue viver bem, se adequando com a presença de Cristo e com a cultura que Ele traz para a sua casa. Bem-aventurado é esse. Bem-aventurado. São aqueles que convidam Jesus para as bodas, para as festas que eles comemoram. Bem-aventurado aqueles que se rejeitam ser felizes, rejeitam sorrir se Cristo não estiver presente. Feliz aquele que coloca Jesus em primeiro lugar, à frente até mesmo das suas próprias realizações. Feliz é aquele que coloca Jesus como o centro das suas realizações. Valorizar tudo nesse mundo e não valorizar a presença de Cristo é um verdadeiro suicídio. É como um homem que o próprio Cristo usou uma parábola para falar a respeito dele, que ele era muito rico e ele não tinha o que fazer com sua riqueza, então ele pensou, eu vou ficar mais rico ainda, e ele negociou, ele trabalhou essa riqueza e alcançou mais riqueza ainda do que ele tinha. E lá em cima, ele disse para ele mesmo, para sua alma, ó alma, descansa em paz, porque você já tem muito bem, muitos bens, você já pode ficar tranquila. E aí Jesus diz, louco, essa noite pedirão a sua alma, e para quem será tudo que você tem? E o pior, como é que você vai viver agora? Ficou feliz com isso que é passageiro? Se alegrou porque sentiu-se seguro em relação ao futuro que vai acabar quando você morrer? Vejam bem, feliz foi esse casal que convidou Jesus para festejar com eles, para se alegrar com eles. Eles quiseram sim desfrutar de uma alegria maravilhosa, mas com a presença de Jesus. Porém, o fato de Jesus estar presente em nossas vidas ou em nossa casa, o fato de nos alegrarmos na presença de Cristo, não significa
que não vá ocorrer qualquer tipo de transtorno em nossas vidas. Não significa que haverá ausência de qualquer dificuldade ou ausência de perigo. Não. O Evangelho, por conta própria, nos coloca em perigo no que diz respeito ao mundo. Nos coloca diante da morte. Aliás, para nascer de novo é necessário morrer. Aqueles que nasceram com Cristo foram aqueles que primeiro morreram com Ele. Então vejam bem, ter Jesus em sua casa não significa ausência de transtorno, ausência de dificuldades, ausência de barreiras a serem ultrapassadas ou de perigos. Mas a presença dele basta. Aonde Cristo está, aquele que o convidou pode descansar. Descansar não significa ficar de braços cruzados. Descansar significa ter a certeza de que Ele irá nos responder. Aleluia. Vejam bem, Maria, ela vai perceber o que está acontecendo. E ela percebe que o vinho está acabando. Ela percebe algo que não dizia respeito a ela, mas dizia respeito à festa, ao casal. Um problema que estava acontecendo numa festa em que ela não era a proporcionadora, ela era uma convidada. Mas ela está envolvida com aquilo. E ela vai até Jesus e chega diante dele e diz: o vinho está acabando. Ela está preocupada com algo que a incomoda, mesmo sem que ela tivesse de alguma maneira algo a ver com isso. Mas ela está envolvida. Para ela, o resultado constrangedor na vida daqueles que a convidaram representa a tristeza, e ela está envolvida. Ela não é indiferente aos perigos alheios, não. Ela chega até Jesus e ela diz para ele: o vinho está acabando. E a resposta de Jesus é: mulher, o que tenho eu contigo? E ele continua: ainda não é chegada a minha hora. Bom, porque ainda não é chegada a minha hora? Existem muitas especulações, entre elas a de que Jesus usou essa expressão para dizer que aqueles que estavam na festa, se Jesus fizesse o milagre imediatamente, sendo que o vinho ainda estava acabando, mas ainda tinha um pouco, poderiam dizer que Jesus misturou o que ainda tinha com água, deixando o vinho fraco. Mas Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. Então, ele vai esperar acabar, para que haja certeza absoluta de que foi realizado um milagre e não um disfarce. É interessante, porque após esse milagre ter sido realizado, ele manda que levem esse vinho para que o mestre Sala, ou seja,
o especialista em vinho pudesse tomar sem que ele soubesse. E ele prova. E quando ele prova, ele não vai até Jesus, ele vai até o noivo. E ele diz para o noivo: nossa, é comum por aí que sirva-se primeiro o vinho bom, e quando as pessoas já estão bem envolvidas, serve o mais fraco. Mas não foi isso que aconteceu aqui. O bom, o melhor, se mantém até o final. De certa forma, não houve nenhum tipo de economia. Uma festa duradoura. Pode ser que a economia seja parte da estratégia para mantê-la. Porém, esse homem, surpreso com o noivo, pois ele não sabe o que está acontecendo, não sabe que foi um milagre, ele compartilha dessa surpresa com o noivo. Então, Jesus diz para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Mas ele diz também algo que chama a atenção: mulher, que tenho eu contigo? Jesus fez muitas perguntas para seus discípulos e para aqueles que andaram com ele. Perguntas essas em que a resposta deles sobre a visão que eles tinham do compromisso de Cristo com eles e deles com Cristo estaria associada com o que viria da parte deles, qual postura eles tomariam após terem sido indagados por Jesus. Pedro, por exemplo, Jesus disse: tu me amas, Pedro? E ele aguarda a reação de Pedro. Vejam que Jesus chegou para algumas pessoas em que ele realizou um milagre na vida delas e disse: crês tu no Filho de Deus? Jesus fez algumas perguntas, obviamente, para que essas pessoas pudessem responder de alguma forma. E que a maneira com que elas responderiam serviria de referência para aquela pessoa como para nós que lemos hoje. Jesus sabe que ele está falando com pessoas e realizando milagres na vida de pessoas, mas que não serão apenas essas pessoas que terão acesso. Ele é o Filho de Deus. Ele não chegou na terra sem saber de absolutamente nada. Ele sabia antecipadamente. Ele diz: para isso o Filho do Homem veio. É o Verbo que se fez carne. Não se trata de alguém que não conhece o futuro, se trata de alguém que sabe de todas as coisas, que tudo o que faz está devidamente sintonizado com a vontade de Deus, a vontade do Pai. Ele disse que ainda importa pregar o Evangelho a outros. Vejam bem, Deus, ele é aquele que conhece o hoje, conhece o ontem, conhece o amanhã. Ele conhece a mim, ele conhece a você. Agora é interessante pensarmos que Maria vai responder. Ela vai responder para Jesus com as suas atitudes após a fala dele, a pergunta dele: mulher, o que tem eu contigo? Ela vai responder dando seguimento à resposta que ela já tinha dado antes mesmo dele nascer. E qual foi a resposta? Quando o anjo apareceu para ela e disse que ela teria um filho, ela disse: eis-me aqui, sou serva tua. Ela fica feliz, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A vida dela inteira vai ser
uma vida conturbada por causa do nascimento dessa criança. Vão matar várias crianças para que essa criança que está no ventre dela não viva. Por causa da criança que está no ventre de Maria, muitas outras irão morrer por causa dos interesses humanos. Vejam como os homens reagem no que dizem respeito ao poder. Quando sentem-se correndo risco de perder o seu posicionamento, vejam que irá existir interesses para destruir o reino de Deus de se manifestar. Mas nada vai impedir o operar de Deus. Nada vai impedir que o Messias venha. Assim como nada irá impedir que o Filho do Homem volte. Absolutamente nada e nem ninguém. Aqueles que confiam no Senhor, eles podem descansar no Senhor. A vida de Maria já tinha sido uma vida assim, rendida, disponível a sofrer por causa do chamado de Deus para a sua vida. Então ela vai enfrentar muitas barreiras por causa dessa criança. Ela poderia ter seguido a vida dela em paz, casada com seu marido, que por sinal a sua vida conjugal também terá problemas no início, pois José não sabe o que está acontecendo quando ela aparece grávida, uma vez que eles não tiveram nenhum tipo de relacionamento. Pensou em deixá-la, mas o anjo aparece para ele e explica o que está acontecendo. Então, após o anúncio dado a Maria de que ela terá um filho e que não será dentro dos mecanismos humanos, será de uma maneira em que nunca houve antes e nunca haverá depois, ela irá padecer muitas dificuldades, irá enfrentar muitas barreiras por causa disso. Então a sua fé vem sendo respondida antes, porque ela se disponibiliza a não estar mais aonde ela gostaria de estar, a não ter uma vida tranquila e sossegada, como uma menina da época que poderia casar, que tem uma vida sossegada e tranquila. Não, ela vai ter uma vida de muitas dificuldades e muitos desafios por causa do Messias, por causa do Evangelho. E ela está pronta e disponível para isso. Ela tem intimidade com Cristo. Ela sabe que Ele é o seu filho, mas ela vai vê-lo conversando com os senhores no templo. E ela certamente vai confirmando em seu coração quem é Cristo. Agora ela está diante de um quadro em que a festa corre risco de acabar. É interessante que ela não tinha visto, na narrativa bíblica, pelo menos não mostra, nenhum milagre. Nenhum milagre havia sido realizado ainda. E ela vai até a pessoa certa. Ela não vai até qualquer um. Ela vai até Jesus. Ela convive com Jesus. E ela chega diante dele e fala: acabou o vinho. Mas a pergunta, a fala dela é uma fala de alguém que busca uma resposta, uma solução. Ela crê antes mesmo de que algum milagre tivesse sido realizado. Ora, uma coisa
é você acreditar que alguém pode realizar milagres, uma vez que você já viu essa pessoa realizando milagres antes. Outra coisa é alguém que você nunca viu fazer nada despertar em você a segurança de que ela irá fazer a partir de agora. Vejam, ela confia, ela vai até Jesus, ela não vai até qualquer um. Tinham muitas pessoas na festa, mas ela vai até ele. E ela diz: acabou o vinho. Então ele diz: mulher, o que tenho eu contigo? E ela vai responder da seguinte forma. Ela chega para aqueles que estão em volta, os empregados, no versículo 5. E ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Vejam, a resposta dela é: eu sei quem é ele. Eu fui até ele porque eu não poderia ter ido até outra pessoa. Eu convivo com ele. Ele está comigo. Eu não posso realizar um milagre, mas ele, eu sei que pode. Ela não inventa nada. Ela não supõe algum tipo de manipulação. Ela simplesmente vai até a única pessoa que ela sabe que pode resolver: Jesus. Então ela diz para aqueles que estão em volta: fazei tudo o que ele vos mandar. Vejam que ela não disse fazei tudo o que ele vos pedir, porque ela está convicta de que nós, quando estamos aflitos, pedimos a ele. Mas o nosso relacionamento com Deus não deve ser um relacionamento onde visamos naquilo em que nós pedimos para ele, mas é preciso ouvir o que ele mandou. Os seus mandamentos. No Antigo Testamento existiram os 10 mandamentos. Jesus vai falar para alguns homens sobre os 2 mandamentos. O que é mandamento? Ordens. As coisas não podem ser diferentes daquelas que eu estou ordenando. Existem ordens vindas da parte de Deus para nós. Não é pedido. Não é por favor. Não. Ou você obedece, ou haverá problemas na sua vida. Ou você compreende que essas ordens são importantes e que elas são ordens e mandamentos de quem conhece os buracos em que você pode cair e por isso cuida de você, ou acontecerá contigo o que acontece com todos aqueles que desobedecem à palavra do Senhor. Maria vai dizer para esses homens: fazei tudo o que ele vos mandar. Nós pedimos para ele. E ele é quem ordena. O que Maria está dizendo é: eu peço para ele. E eu obedeço às suas ordens. Então vocês obedeçam às ordens. Eu recebi a ordem de Deus. O que Maria está dizendo, a fé dela é esta fé. Eu recebi a ordem de Deus de seguir a minha vida em direção à sua vontade, mudando de um lugar para o outro por causa de perseguições. E eu sou feliz, a minha alma continua engrandecendo ao Senhor. E nesse momento eu continuarei engrandecendo ao Senhor. Fazei tudo o que ele vos mandar. Por experiência própria, ela indica isso aos empregados. O que ele disser, façam. Eu testemunho de quem ele é.
Eu nunca vi ele realizar nenhum milagre, mas eu sei quem ele é. É isso que Maria está dizendo. Até então, eu nunca presenciei ele curar um cego, um coxo, ressuscitar um morto. Mas, se nós fizermos o que ele nos disser, seremos felizes. A festa não vai acabar. Ele é o Rei do Universo. Eu vivi com ele. Ele cresceu comigo. E eu sei que eu estou diante de um homem que não é qualquer homem. Por isso eu vou a ele no momento em que eu sei que mais ninguém pode resolver esse problema. Só ele. Maria vai até Jesus. Porque ela tem muito a ensinar com a sua fé. Por que ela tem muito a ensinar com a sua fé? Porque ela tem intimidade com o Senhor. Ele vivia na casa dela. Ela foi privilegiada por Deus. Um anjo apareceu para ela e disse: do seu fruto, do seu ventre, irá nascer o Salvador. Ela sabia que Jesus não veio sem nenhum tipo de aviso prévio. Ela sabia quem era ele. Mais que ninguém, ela teve a experiência de ser visitada por Deus. E aqueles que são visitados por Deus, eles estão disponíveis a fazer tudo o que Cristo vos disser. Que fé essa mulher tem? É uma fé fruto de um convívio. E esse convívio fará com que ela desfrute de um grande milagre, em que ela é uma intercessora. Aquela que vai clamar a Cristo para que salve outras pessoas. Vejam que ela vai até Cristo, ela sabe que Jesus não tem nenhum tipo de responsabilidade nessa festa. Qual responsabilidade Cristo tinha? Ele era um convidado igual a ela, Maria, igual aos discípulos, igual a todos os outros que estavam ali. Jesus não passaria vergonha se a festa acabasse. Os discípulos não passariam vergonha, Maria não passaria vergonha. Mas ela sabe que Cristo está ali. E quando Ele está presente no lugar, nós podemos recorrer a Ele. Nós podemos confiar no seu envolvimento conosco. O que tenho eu contigo? Responda com a sua convicção em quem eu sou. O que tenho eu contigo vai ser respondido com a continuidade da sua postura diante do compromisso em obedecer às suas ordens. Ela poderia ter feito o contrário. O que tenho eu contigo? Bom, se ela tivesse entendido que Jesus tivesse reagido de uma maneira arrogante, ela poderia simplesmente abandonar o barco. Ela não tinha nenhum tipo de compromisso com nada, nem Jesus. Mas ela estava diante do mestre e ela entendeu muito bem. Por isso ela diz para os empregados: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui está alguém que nós podemos confiar. Aqui está alguém que o mar, o sol, a lua obedece. Nós só lucraremos obedecendo e conhecendo cada vez mais a sua pessoa, Jesus Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. Vejam
Que no versículo 11 vai dizer: Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os discípulos passaram a crer, a narrativa da crença começa aqui. Passaram a confiar de uma maneira mais intensa a partir daqui. Maria creu antes desse momento. Ela acreditou que ele era aquele que podia resolver. Como ela não sabia? Mas ela sabia a quem ela deveria recorrer. Quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite: nós temos um Deus que nos ouve. Nós temos um Deus que nos vê. Nós temos um Cristo que conhece os nossos sofrimentos, as nossas aflições, as nossas tristezas e as nossas alegrias. Se você está feliz, não se esqueça de chamar Jesus para participar dessa festa. Se benefícios têm acontecido em sua vida, não se esqueça de trazer Jesus para a sua festa e de glorificar o nome dele e de exaltar e de falar muito obrigado. Não se esqueça de quem ele é e do que ele fez. Se você está triste, clame por ele, peça a ele, com os ouvidos atentos para saber quais são as suas ordens a partir de agora. Muitas vezes nós sofremos, não por nós, sofremos por causa de outras pessoas. No caso de Maria, a fé de Maria é uma fé de alguém que se envolve com a dor alheia e com os perigos que o outro corre. Ela está envolvida com a festa de alguém que não ela, a festa de outros. Ela foi apenas convidada, mas ela diz: o vinho está acabando. Ela está incomodada, ela está envolvida com Cristo, envolvida com os outros, com o seu semelhante. Ela está envolvida com a alegria dos outros, que ela não quer que acabe. Mas para que essa alegria não se acabe, ela não vai até os noivos, ela vai até Jesus. Talvez você esteja preocupado com pessoas, sofrendo por causa de pessoas, com medo do que pode acontecer com elas, e fique o tempo todo gastando suas energias, tentando junto a essa pessoa fazer as coisas mudarem, e às vezes isso não é possível. Eu digo para você: vá até Jesus, faça como Maria, vá até Cristo, interceda pelos outros, interceda por aqueles que você ama, interceda por aqueles que te chamam para participar da festa, interceda por aqueles que festejam junto com vocês, intercedam por aqueles que sofrem junto com vocês. Mas vá até Jesus. A melhor maneira de você ajudar alguém é indo até Jesus. O princípio da ajuda a qualquer pessoa é indo até Jesus. Ele te ouve. Ele está pronto para te responder, assim como ele respondeu Maria na sua atitude de fé. Certamente ela ficou feliz, e a felicidade dela foi ver Cristo realizando um grande milagre e a família dando continuidade na festa. Existe uma festa preparada para mim e para você. Uma festa que não vai acabar. Nós sofremos muitas vezes com a dor da partida de alguém. Mas eu garanto uma coisa, na palavra de Cristo, a festa não vai acabar. Pode ser que aqui na terra, por alguns momentos e alguns instantes, ela acabe. Mas ela vai continuar. E quando essa festa, que muitas vezes aqui ela é interrompida, quando ela acabar aqui, e quando ela retornar lá, nunca mais ela vai acabar. Que Deus te abençoe. Uma boa noite.
Fique na paz do Senhor. Amém.